Graça e paz, glorificado o nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Zelita. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração nessa tarde que eu preciso compartilhar com você, jovem. Você que quer mais de Deus, que sabe que o Senhor é todo-poderoso e Ele quer fazer além do que você pensa na sua vida. Então, ouça essa palavra de Deus para o seu coração nesta tarde. Essa palavra se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, e vamos ter algumas paradinhas entre os versículos e pularmos alguns versículos. Então diz assim a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar a Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo a que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Vimos aqui a palavra do Senhor dizendo que Samuel era jovem e servia na casa do Senhor. E ele se deitara ali no templo e onde estava a presença da arca, e antes mesmo que a luz do Senhor, a luz se apagasse. A luz do Senhor está falando aqui a respeito do sol que brilha, a respeito da luz que Deus criou. A palavra de Deus diz que naquele tempo a voz do Senhor era escassa. Já não se ouvia tanto a voz do Senhor. A palavra de Deus ainda diz que Eli servia ao Senhor, mas os seus filhos se corromperam e eles não foram corrigidos por Eli. É necessário que haja regras, é necessário que regras sejam estabelecidas no meio do povo de Deus. E as regras ali na casa de Eli, elas não eram obedecidas. Mesmo que estabelecidas, elas não eram obedecidas pelos filhos de Eli, que pecavam, que faziam coisas que desagradavam o coração de Deus. Muitas vezes Eli chamava a atenção dos seus filhos, dizia: meus filhos, não façam assim. Mas ele precisava de ser mais contundente com relação à correção dos filhos. E agora, o que acontece? Deus suscita um para estar no templo,
um segundo o seu coração, um que ele sabia que ia ouvir a sua voz. Samuel, apesar de estar sendo criado por Eli, que junto aos filhos de Eli, Samuel não andava segundo os caminhos dos filhos de Eli. E agora o Senhor se manifesta a Samuel ainda bem jovem, para dizer a importância de servir ao Senhor, para dizer a Ele que a desobediência traz consequências graves na vida de uma pessoa, na vida daquele que é chamado por Deus. Os filhos de Eli eram sacerdotes da casa de Deus, mas eles quebraram alianças. E alianças não podem ser quebradas. Quando as alianças são quebradas, elas trazem consequências graves na vida daquele que um dia foi aliançado com Deus, foi escolhido por Deus. Deus escolheu você, Deus me escolheu. E Deus quer que você, como Samuel, ouça sua voz e seja obediente ao Senhor. Que você não ande segundo o conselho dos ímpios, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Também no livro de Samuel fala de um rei, o rei Saul, que foi chamado por Deus para governar o povo de Deus, mas ele também quebrou regras, ele quebrou a aliança. Apesar dele conhecer a palavra de Deus, de ter sido criado segundo a Torá, segundo os princípios da palavra de Deus, da Torá, ele se desviou e quis fazer aquilo que o seu coração queria que fizesse. E tudo que o homem plantar, isso também se fará. É o que a palavra de Deus diz, que tudo que o homem plantar, isso também se fará. Samuel temia em falar com Eli o que Deus tinha dito a ele, sobre as consequências do pecado dos seus filhos. Mas ele chamou Samuel e disse: venha, fale tudo que o Senhor falou, eu preciso saber. Então Samuel contou a Eli toda a consequência trágica que viria sobre os filhos de Eli. E aconteceu. Aconteceu que os 2 filhos de Eli foram mortos quando eles foram segurar a arca no mesmo dia. E um dos filhos de Eli, casado, a sua esposa esperava um filho. E o seu filho, naquele dia, aquela mulher sentia dores de parto quando soube da notícia que seu esposo morrera. E ela colocou o nome do seu filho Cabode. Cabode significa acabado, tudo acabado. E meu querido irmão, acabou porque ela também morreu e aquela criança se tornou órfã. Acabode porque as consequências traz orfandade do pecado, traz orfandade. E orfandade é algo que ninguém precisa viver. A orfandade de pais terrenos, ela traz consequências. E a orfandade do pai espiritual, ela traz consequências muito mais graves. Porque o pai pode até morrer pelos seus pecados, mas não é necessário mais que o filho pague pelo pecado do pai. O povo de Israel tinha um provérbio: os filhos comeram uvas verdes e os pais comeram uvas verdes, os filhos desbotaram os dentes. E a palavra diz: não se dirá mais isso em Israel. Não se dirá mais isso na sua vida. Não se dirá isso mais na minha vida, na vida dos meus netos, meus filhos. Porque nós queremos e precisamos obedecer a Deus. Que não seja Icabode na nossa vida. Que não seja orfandade paterna, física, nem orfandade espiritual. Mas que a gente possa crescer espírito em verdade, como Samuel, que a palavra diz:
Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Datã a Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus quer usar você, se manifestar através da sua vida. Nunca deixe o Senhor por nada, nem por bens, nem por homens, nem por mulheres. Deus quer se manifestar em sua vida através de você. Ele escolheu você para se manifestar. O mundo precisa disso, os jovens precisam disso, as crianças precisam disso, de pessoas que manifestem a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração.